Olá, amantes do cinema trash, sejam bem-vindos. Hoje vamos entrar na floresta mais escura e arrepiante do cinema trash, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, do original The Evil Dead, de 1981. Então se acomodem, peguem a pipoca e apaguem as luzes, porque hoje vamos falar sobre esse filme aterrorizante que inspirou muitos filmes após o seu lançamento. Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, dirigido por Sam Raimi, trouxe ao mundo um novo nível de horror. Situado no isolamento de uma cabana na floresta, o filme conta uma história de um grupo de amigos cuja viagem se transforma em um verdadeiro inferno, quando eles despertam forças malignas ao encontrarem o Necronomicon, ou o Livro dos Mortos. A trama começa com 5 amigos, Ash, sua irmã Cheryl, Linda, Scott e Shelley, viajando para uma cabana isolada nas montanhas para passar o fim de semana. Na floresta mostra a visão de alguma coisa andando por lá e fica olhando o carro desses jovens. E enquanto isso, no carro, o volante se vira sozinho, fazendo que eles quase batessem em um caminhão que estava vindo. Passando pela ponte toda lascada, eles chegam na velha cabana. Scott pega a chave que estava em cima da porta e entra com o pessoal, e exploram os cômodos da casa. Mais tarde, Cheryl, desenhando em seu caderno, sente uma presença estranha, e essa presença começa a possuir a sua mão, e começa a desenhar um tipo de livro com rosto. Ignorando este fato, ela se junta aos outros para jantar, e do nada o porão se abre sozinho. Scott e Ash, curiosos, vão vasculhar o que tem dentro desse porão, e acabam encontrando um gravador de fitas, uma espingarda, um punhal feito de ossos e um livro cuja capa é feita de pele humana, com um rosto nela. Curiosos, eles levam o gravador para cima para escutar o que estava na fita. Então eles escutam os relatos de um arqueólogo que estudava o Necronomicon, também conhecido como Naturum de Monto. A gravação inclui um relato do arqueólogo explicando a origem e a natureza do livro, além de uma recitação que acaba despertando os demônios. Okay, shh. Listen to this. Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada, uma linda cuiabana da bunda avantajada. A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei. No outro dia cedinho só um bilhete encontrei. No bilhete ela dizia que ia me encontrar pra nós dar outra trepada quando eu fosse em Cuiabá. Peguei meu Fuscão vermelho e saí desesperado. Passei em Jaraguari, comi o cu de um viado, comi outro em Bandeirante e saí na correria. Após esse acontecimento, os demônios que despertam ficam na cabeça de Cheryl, falando, junte-se a nós. Cheryl, curiosa, sai da cabana e entra na floresta, procurando pela voz. E de repente, a floresta começa a ter vida, e amarra Cheryl, forçando a coisas duvidosas e estranhas com ela. Cheryl consegue se soltar e corre de volta para a cabana. Chegando na cabana apavorada, ela conta o que aconteceu e fala para Ash que ela não quer ficar mais ali. Assim, forçando Ash a pegar as chaves do carro e
dirigindo para a cidade. Mas, chegando na ponte, eles percebem que ela está totalmente destruída, assim fazendo eles voltarem à cabana. Voltando para a cabana, Ash pega o gravador de fitas para ouvir a parte que ele não tinha escutado, mas agora com um fone de ouvido. Agora, porque ele não fez isso da primeira vez? Bom, segue o roteiro. E enquanto ele escuta para ter um conhecimento do que está acontecendo, Linda e Shelly estão jogando um jogo de adivinhar cartas, enquanto esperam o tempo passar. Do nada, Cheryl começa a adivinhar as cartas que estavam na mão de Shelly. Detalhe, sem estar ao menos olhando para as cartas. E aí, eles se assustam com ela levitando sobre o chão e falando com uma voz grave e certamente que não era dela. Caindo no chão, o demônio que está possuído em Cheryl finge de desacordado, enquanto Ash e Linda chegam perto para ver o que aconteceu. O demônio se levanta com um lápis que estava caído no chão, acertando o calcanhar de Linda e jogando Ash contra a parede. Scott ajuda Ash pegando um machado e com o cabo bate em Cheryl, jogando-a para o porão e fechando. Did you see your eyes? Ash, I'm scared. What's wrong with her? Ash vai ver se Linda está bem em seu quarto, enquanto Shelly e Scott discutem sobre a Cheryl, falando que aquela coisa que está no porão não é a Cheryl. Depois disso, Shelly vai para o seu quarto se deitar, mas tem alguma coisa olhando para ela pela janela, e do nada Shelly grita. Scott vai ver se está tudo bem, mas ela não está lá. Estranhando, Scott começa a procurar ela, e do nada ela aparece e pega ele pelo pescoço, e começa a arranhar a cara dele. Scott sai do banheiro e vai para a sala. Chegando na sala, Scott percebe que não é mais a Shelly, e sim o demônio falando, junte-se a nós. Enquanto tenta jogar ele no fogo, Ash tenta ajudar ele, mas toma uma porrada na cara e cai de novo. Então Scott lembra que tem uma faca e pega ela e faz um corte na mão desse demônio. E ele começa a gritar e morder a própria mão, até decepá-la. Uma cena bem desconfortante. Aí Scott pega o punhal que estava no chão e apunhala a criatura pelas costas, fazendo-a cair no chão e se levantando de novo. Enquanto isso, Ash fica parado que nem um vegetal, sem fazer nada com um machado. Então Scott pega o machado e corta Shelly em pedacinhos. Assustado com o que aconteceu, Scott e Ash vão enterrar Shelly, ou melhor, os pedaços dela. Voltando para a cabana, Scott fala que vai picar o pé daquele lugar. Ash tenta pará-lo, falando que Linda não está em condições de andar. Então Scott fala, a namorada é sua e não minha, e vai embora da cabana. Agora, Ash sozinho com Linda na cabana, ele vai verificar se ela está bem, mas ela já estava com um tinhoso no corpo. Assustado, Ash corre para a porta da cabana e toma um outro susto. Com o Scott todo lascado pedindo para ajudá-lo, Ash coloca ele no sofá enquanto o demônio que está em Linda está sentado no chão dando risada. Scott fala que eles não vão conseguir sair dali, mas Ash, como um bom amigo, fala que eles vão conseguir sim. Então pergunta a Scott se tem um outro caminho para eles saírem daquele inferno. E Scott diz que sim, que tem uma trilha, mas que as árvores não vão deixar eles passarem. Enquanto isso, o demônio fica dando risada. Ash bate no demônio, mandando ela calar a boca. Então ele pega a espingarda para matá-lo, mas ele não consegue. Vendo isso, o demônio começa a brincar com ele, fingindo que Linda não estava mais possuída. Furioso, Ash leva o demônio para fora da cabana e deixa ele lá, e entra para falar com Scott, ou melhor, o cadáver dele. E do nada, o demônio que está possuído em Linda aparece de novo
confrontando Ash, e com o punhal consegue acertar o braço dele, mas Ash consegue pegar esse punhal e colocar nas costas dela, assim fazendo o demônio cair e cuspir leite. Depois de matar a sua própria namorada com um tinhoso no corpo, Ash leva ela para a casinha de ferramentas e amarra ela com correntes, e pega a motosserra para picar ela em pedaços, mas ele não consegue. Pensando em seu amor, ele começa a chorar pensando o que ia fazer, então ele decide enterrá-la, e assim ele faz, mas depois de enterrá-la ele esquece de pegar o pingente que deu a ela nessa noite, e do nada ela volta de novo, rasgando a perna dele, e iniciando uma outra batalha contra Ash. Jogando ele para a cova, o demônio pula em cima dele, mas Ash pega a pá que estava do lado e corta a cabeça de Linda, assim jorrando sangue na boca dele. Ash se levanta e volta para a cabana. Voltando para a cabana, Ash se depara com a porta do porão aberta, então ele com sua espingarda vai procurar o demônio que escapou. Ash se assusta com o demônio e acaba dando um tiro, mas o bicho consegue fugir. Sabendo que o capeta está solta, Ash começa a fechar todas as portas e janelas, e depois ele vai para o porão pegar mais cartuchos da espingarda. Descendo no porão, Ash toma um banho de sangue e começa a tocar uma música bizarra enquanto tem as vozes de seus amigos em sua cabeça atormentando. Saindo do porão, Ash começa a ter alucinações com janelas e outras coisas batendo. Ele consegue se acalmar, mas os demônios não desistem, então ele dá um tiro no demônio tentando entrar na cabana. Scott fica possuído e levanta para atacar Ash, então eles começam a lutar, e entre essa briga o livro dos mortos cai em frente à lareira. Ash consegue ganhar a luta, cegando o demônio e tirando uma estaca que estava em sua barriga, assim fazendo ele virar um barril de sangue. Ash percebe que o livro afeta diretamente os demônios, então ele consegue jogar o livro no fogo e os demônios começam a se decompor, uma das melhores cenas de stop motion. O filme termina com Ash saindo da cabana ao amanhecer, pensando que tinha acabado. Ou será que não? O que realmente eleva uma noite alucinante a outro patamar é a sua atmosfera angustiante e claustrofóbica. Sanheim utiliza a câmera de uma forma inovadora para criar uma sensação de constante perigo e presença maligna, como se alguém estivesse ali o tempo todo. As cenas das possessões demoníacas e os efeitos especiais são muito boas. Mesmo com um orçamento limitado, são impressionantes e impactantes para a época. A cabana usada nas filmagens era real, e os atores realmente dormiram lá durante a produção. As condições eram tão precárias que alguns membros da equipe queimaram a mobília para se aquecer. Sanheim contou com a ajuda de seus amigos e familiares para realizar esse filme. Bruce Campbell, o protagonista, era amigo próximo de Haim desde o ensino médio. As filmagens foram extremamente desafiadoras, com muitos dos atores se machucando durante a produção. Em uma cena, Bruce torceu gravemente o tornozelo, mas continuou a atuar. Muitos dos efeitos especiais foram feitos de maneira
prática utilizando materiais como xarope de milho para simular o sangue e leite de magnésia para criar um efeito de deteriorização dos mortos-vivos. O filme inicialmente foi proibido em vários países devido a seu conteúdo gráfico, por exemplo no Reino Unido, que foi rotulado como um vídeo de nasty e não foi lançado por muitos anos. Sanheim inovou ao criar a Shake Cam para cenas de perseguição na floresta, onde a câmera era montada em uma tábua e corrida pela floresta, criando um efeito de movimento dinâmico e frenético. O filme originalmente intitulado Book of the Dead, mas foi alterado para The Evil Dead, a fim de atrair o público mais jovem. A maquiagem dos atores era tão intensa e espessa que frequentemente causava irritação na pele, e os atores tinham dificuldade para removê-la. A fotografia do filme, com seus ângulos extremos e movimentos de câmera dinâmicos, contribui para uma sensação de caos e terror. O uso de efeitos práticos adiciona uma camada de realismo visceral, embora foi feito na gambiarra algumas partes. Os atores, muitos dos quais estavam em seus primeiros papéis principais, entregaram performances intensas e memoráveis. Bruce Campbell, em particular, se tornou um ícone do horror graças a seu papel como Ash. Sua interpretação, marcada por uma combinação única de coragem, humor e vulnerabilidade, cativou o público e solidificou seu status como um dos heróis mais queridos do gênero. Com um orçamento de apenas $375 mil, Uma Noite Alucinante gerou $2,5 milhões de bilheteria e se consolidou como um clássico do terror. Sua abordagem inovadora e execução eficaz provam que um grande filme de terror não precisa de um grande orçamento. Desde seu lançamento, Uma Noite Alucinante se tornou um marco do cinema do terror, influenciando inúmeras produções subsequentes e estabelecendo o gênero de cabana na floresta. Sua abordagem crua e brutal ao terror continua a inspirar cineastas e a expandir limites do gênero. Em resumo, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio não é apenas um filme de terror, é uma experiência visceral que provoca e inquieta os espectadores de formas que poucos filmes conseguem. Se você ainda não teve a oportunidade de mergulhar nessa cabana de pesadelo, assista. Obrigado por se juntarem a nós nessa exploração do terror. Não se esqueçam de deixar os seus comentários abaixo sobre suas próprias experiências com Uma Noite Alucinante. E é claro, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima!